35 minutos, estamos assim no espaço da medicina natural com o Dr. Oscar Chacamba, que já está aqui no estúdio para assim poder explicar aquilo que é o tema de hoje. Dr. Chacamba, muito boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado, agradecemos pela recepção, agradecemos aos ouvintes que nesta altura sintonizaram a Rádio Morena. Boa. Doutor, o que é que vamos falar hoje? Vamos falar do espermatozoide fraco. Mas quer dizer, as patologias do espermatozoide, mas de uma forma geral, nós temos recebido muitas notificações, né, ligado ao espermatozoide fraco. Doutor, meu esperma está fraco, doutor, está fraco. E quando está fraco não consegue fazer o quê? Não consegue engravidar? Não causa também doença na mulher? Sim. Então o doutor Chacamba vai aqui explicar quais são os cuidados ou então o que se pode fazer para resolver essa situação. Sim, iremos explicar. E estamos munidos aqui com os nossos Sim. suplementos. Né? Vamos aconselhar a alimentação natural, tem algumas sementes, né? Okay. Então, para o pessoal não ter dificuldade com o espermatozoide fraco. Então, estamos aqui, mas para uma viagem, para um aprendizado. Para não ter o espermatozoide fraco, o que é que deve-se fazer? Olha, nós aconselhamos que todo homem, né, todo indivíduo, deve conhecer o seu organismo, né, principalmente quando estamos a falar de infecções recorrentes. Né? E hoje temos uma moda, né, as roupas. Né? Nós usamos roupas bastante apertadas. Okay. O normal seria usar roupas justas. Né? Roupas ou que mais não... largas, assim um pouco largas. Sim, mais larga melhor. E quando vamos a casa, quando vamos para dormir, né, temos que tirar toda a roupa. A roupa que o doutor está a falar, qual é? A roupa interior ou assim o pijama? Para poder estar A roupa interior, o aconselhável seria um calção no fundo. No fundo. Sim. Dessas boxas estão a atrapalhar tudo. Estão. O que é que acontece? É a circulação. Okay. Né? Porque esta área tem que estar... tem que facilitar a circulação. Né? Ela é constituída por vasos sanguíneos e normalmente quando usamos roupas bastante apertadas, atrapalha. E atenção, a fábrica é a nível dos testículos. Né? Os testículos é que fabricam os espermatozoides. Né? Eles passam a nível do epidídimo, é amadurecido ali, depois chega a nível da próstata, onde vem outra camada do sêmen. Dali, ao ser ejaculado, né, normalmente a uretra no homem, né, tem duas funções: passa os espermatozoides e passa a urina. A urina é ácida. Né? Se a próstata estiver doente, né, nós recebemos muitos pacientes com problema de próstata. Né? A próxima vez estaremos a levar o tema ligado à próstata. Normalmente, quando o sêmen não é produzido na quantidade normal, interfere. Né? Ele serve como um lubrificante. Né? Por exemplo, né, se tiver que passar alguém, primeiro passa ele. Okay. Enquanto ele não passar, digamos que encontra substância nociva, pode encontrar algumas bactérias, né? Porque o espermatozoide é sensível, né? É fraco. Né? Quer dizer, a constituição dele tem que ser mais cuidadosa. Né? Porque desde a fábrica ao trajeto ao depósito. Bom, tudo ali tem que estar... O que é que leva mesmo o esperma a estar fraco? Tem várias causas. E nós vamos alertar hoje, quase todo mundo está estressado. Não digo todo, mas quase. Né? E o estresse é uma das causas principais. Né? Nós temos várias causas, mas o estresse é uma das causas principais. E o meu conselho, se tiver um problema, tiver um pendente, né? Principalmente quando vai para dormir, né? Não deves né, passar a noite com o sistema nervoso comprometido. Né? Conforme já havia aconselhado, não deves comer quando estás mal-humorado. Né? As enzimas que são produzidas ali facilitam ao ingerir os alimentos. Né? Também acontece com os espermatozoides. Certo.
Doutora, se, por exemplo, um indivíduo numa noite relacionar-se 3 vezes, isso também ocasiona o esperma estar fraco? Relacionar-se 3 vezes mais todos os dias da semana. Olha, aqui o importante é a saúde do Chegaste casal. também 3 vezes, doutora, por dia e todos os dias da Mas semana. isto não é normal. Posso considerar não é normal. Porque a mulher já é sua. Né? Numa noite 3 vezes. Né? É o que. 18, 22, ou 5, ou às 20, 22, 5 horas. Aquilo tem horas para ser depositado. Né? E são trilhões ou milhões que são produzidos. Né? Mas tudo por excesso nós consideramos como anormal. Né? Mas o recomendável, né? Isto pode depender de cada casal. Há casal que pode praticar todos os dias, há casal que pode intercalar. Agora, essa questão, uma vez, 3 vezes numa noite, e qual é o intervalo dele? Se calhar é aquele que viajou, ficou 3 anos fora do país, Tem é aquele intervalo, que... doutor, por exemplo, 19, né? 19 horas, depois a 23 horas e a outra 5 horas. Sim, mas tudo depende da disponibilidade. Olha, atenção. Nós quando entendemos que a atividade sexual é apenas no homem, estamos a cometer. Por isso é que se diz casar, são 2 pessoas. Certo. Os 2 devem estar de acordo. Né? Porque a mulher não é tábua, né? Não é tapete, né? Que quando o homem quiser... Só... Doutor, Então tudo tem que passar por um consenso. certo. E a atividade sexual é a mente. Né? Por exemplo, se há questões em que logo haverá, tem que fazer preparação psicológica na parceira. Né? Olha, logo mesmo. E quando vir em casa, vem bem animado, traz já uma florzinha. Presentes, né? Presente não precisa de Alguém que milhões, não uma como- Não como simples... flor, traz chocolate. Bom, e cada casal é um casal, casal. mas uma oferta quando é bem dada, não importa Sim, se for sim. uma flor tirada aí no jardim, ou se calhar um presente maior, né? Doutor, nós só estamos aqui a falar do espermatozoide do homem, né? A mulher também pode ter aqui o esperma fraco Não, para nós homens é o espermatozoide. para a mulher. E para mulheres são os ovários, né? Os óvulos, né? Os ovários. Quer dizer, no homem, quando falamos do sistema reprodutor, estamos a falar dos testículos, produzem os espermatozoides. Na mulher, estamos a falar dos ovários, que produzem os óvulos. Né? O homem liberta e a mulher é depositada. Sim. Um vai libertar e o outro recebe. Não, mas os 2 não libertam naquela hora? Na hora G? O óvulo tem um percurso de 21 dias e quando não cruzar com o espermatozoide, então ele autodestrói-se Certo. e aparece em forma de menstruação através do endométrio. Uhum. Né? Diferente do espermatozoide, que já está produzido e na hora H, naquelas carícias, durante o coito, é liberado. Boa. Né? E neste caso a gravidez acontece quando os 2 se encontram nas trombas. E se não acontecer esse encontro, ele é expelido, o óvulo, né? Esperando o outro período, Doutor, até que temos venha o aqui- período fértil. Certo. Os contactos para as pessoas que querem ligar, neste momento se podem ligar, só mandar mensagem. Manda uma mensagem Onde é que fica e a após o clínica? programa estarão a ligar. Tá bem. Nós estamos em Luanda, Sumbe, Lubango, Benguela. Cá em Benguela estamos nas É imediações. diferente. Sim. O nosso objetivo é estender-se. Todos os dias recebemos ligações de diversas províncias, né? Desde as mais próximas às mais distantes. E o nosso objetivo é promover saúde. O rico é aquele que tem saúde, né? E não devemos esperar, né? Tratar, né? Procurar um profissional quando estamos doentes. Ou simplesmente não devemos cavar a cacimba, né? Quando temos sede, se não encontrar a água, né? Porque muitas doenças só evoluem, né? Por causa
do tempo de espera. Olha, enquanto não tiver um sintoma, não procure um profissional. É muito errado. Infelizmente, hoje atendemos um casal, né? Atendemos um senhor que está com problema de varicocele. Está com 39 anos, nunca engravidou ninguém. E digamos que é uma questão triste, né? E isso tem a ver com questões em que procuramos os profissionais de saúde muito tarde. Né? E o casal deve conhecer-se, né? Quais são as doenças, né, que enfrentam. E um casal deve ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável, não estamos a falar de frango, né, dos cachorro-quente, né? Nós estamos a falar aí dos hambúrguer, né? Que se encontrar hoje alguém a comer uma batata doce, né, ou uma maçaroca, é difícil. Todo mundo quer esses os refinados. Esses inflamam as células. E as nossas células, como constituem tecido, tecido dos órgãos, estamos a dizer, quando as células estão inflamadas, também estão a inflamar os nossos órgãos. E nós vamos referir da varicocele, né, que é um inchaço que acontece a nível do escroto, né? E isto primeiro vai reduzir e depois pode inibir. O que é que acontece? Nós vamos ao Lubito, até a ponta da Catombela, né? Nós podemos encontrar engarrafamento na ponte. Ou então podemos encontrar introdução por uma outra questão, né? Se for a redução, então a paciente ou a esposa tem que estar ativamente, né? Ela tem que ter o seu sistema reprodutor a funcionar da melhor forma possível, né? O progesterona e o estrogênio tem que funcionar da melhor forma possível, senão não conseguem engravidar. Porque se os dois tiverem debilidade, fumam, bebem. É por aí. Eles não comem nos horários regulares. Se estressam, né? Porque casamento é amor. Mas alguns os casais que às vezes só querem. Se há barulho, sempre onde houver barulho, olha, naquele casal. Não, as coisas não podem funcionar assim. Então a bebida, o cigarro também isso causa ter os pés. É uma das causas principais. E roupas bastante apertadas. Mas esta roupa apertada aqui, aperta assim. Olha, os testículos. Os testículos têm uma localização própria, né? Normalmente o feto, né? Os testículos nascem ou começam ao nível dos intestinos. E depois eles têm aquilo sua característica. Por isso é que eles não estão juntados no organismo, no corpo. Mas nós, não sei, por causa da moda, achamos que somos mais perto, ou não sei o quê. Nós pegamos as nossas roupas, juntamos diretamente, porque ele precisa de temperatura bastante baixa. E quando juntamos com o nosso organismo, então a temperatura fica mais alta e isto atrapalha na produção, tanto na qualidade como na quantidade. É uma das questões principais. A outra questão são as infecções, né? Há casais que se conformam às vezes com as infecções. Infelizmente, o Centro Emanuel já notou, né? Porque nós homens, bom, não digo todos, mas o homem para vir no centro fazer a consulta, é difícil. Não, ali tem que ser algo que se calhar está mais avançado. Então, quando o homem ou a mulher, né, está com infecções, vão junto para o centro, né? Porque quando tratamos né, depois essas infecções migram, né? Ela vai curar, mas no coito, né, depois pode voltar a transmitir. Estamos a falar das infecções sexualmente transmissíveis, né? E isto, principalmente aos homens, é mais notório, né? Por causa da uretra, que pode medir 15 a 20 centímetros. Na mulher, a uretra mede 4 a 5 centímetros, né? E normalmente, quando vai para urinar, ali começa o filme, né? Mas não espera apenas essa sintomatologia. Quando houver um desconfortozinho, procura os profissionais de saúde. Eu estou a ver aqui, o doutor está a fazer live, aqui, este aqui, Tutumba, é para quê este medicamento? Este é um produto tanzaniano, né? Este é um produto tanzaniano que foi desenvolvido com algumas plantas e sementes. É mesmo também para a cura dos espermatozoides? Sim, este é para equilibrar, tanto na qualidade como na quantidade. Esta cápsula amarela. Nós temos numa composição de um paciente, né? Nós vamos incluir o Majestic, vamos incluir o Maximizer
vamos incluir a testosterona, né? Vamos incluir o MEN, o Superman. Quando tiver desequilíbrios ligados ao sistema nervoso, que nós estamos a falar de problema de estresse, né? Então nós vamos incluir o chá, o ginseng coreano. Quer dizer, o Centro Emanuel tem muitas soluções, né? E os ouvintes da Rádio Morena, principalmente a população de Benguela, não estariam a conviver, né, com o problema de infecções, não estariam com problemas de espermatozoide fraco, não teriam dificuldade, né, para engravidar a mulher, não teriam dificuldade em nos dar xará, né? E essa medicação dura quanto tempo, doutor? Olha, em média, a medicação recomendamos para um mês, que são suplementos. Um mês, essa cápsula? Sim, aqui vem 60 comprimidos. Não, esta amarela? Sim, vem 100 comprimidos. Aqui 2 de manhã, 2 da tarde, para 25 dias, terá uns 5 dias para o descanso. Mas tudo depende do diagnóstico. E o diagnóstico é através do exame, do espermograma, né? Pega-se o líquido seminal, é logo observado pelo laboratório. Doutor, tanto a parte física como... É comprimido também? Ou Não, esse é xarope. Esse é um xarope mesmo. muito procurado. Mas nós, o Centro Emanuel não recomenda os pacientes fazerem a medicação sem a consulta médica. Porque quando não houver um bom diagnóstico, dificilmente pode haver um prognóstico. O Centro Emanuel, na sua causa, prefere atender poucos pacientes, mas bem, né, do que atender muita gente sem ser observado. Porque nós recebemos muitas críticas. Não, nós estamos a ir nos outros profissionais que basta fazer um pedido, eles vêm logo, tudo bem, mas é ali depois onde surgem as reclamações, né? E o Centro Emanuel, hoje temos um nome, né? Estamos a cuidar de muita gente. Então, não é apenas um que está lá em casa, né, com gravatas, lá no cadeirão, a dizer, epa, eu quero o medicamento X, quero o medicamento Y. Se calhar é vergonha, não, de aparecer ao centro. Mas a vergonha, acredito, é quando não conseguimos dar resposta à nossa parceira. Eu não sei qual é a melhor vergonha, vamos lá ver. A melhor vergonha é procurar o profissional ou na hora H, depois o caminhão não arrancar. Vamos ainda fazer uma análise aqui. É por aí, se calhar tem aquela vergonha, eu vou ao centro, vamos encontrar, vamos deparar com outras pessoas e vamos... Olha, há uma passagem bíblica que diz tudo que está descoberto, assim já está ultrapassado, né? Porque vai estar a esconder, né? Poderás esconder, e não poderás buscar ajuda aos profissionais adequados, porque muitas das vezes, quando não procuramos buscas, né, a profissionais adequados, muitas das vezes aquele que está aflito também pode te orientar de forma errada. Por exemplo, o Centro Emanuel tem aconselhado muitos aqueles que visitam a nossa página, mesmo agora naqueles que estão a nos procurar, que estão a nos acompanhar, alguns procuram nos serviços. Hoje os jovens quase virou moda, quase virou febre. Hoje quase todo mundo só fala do aumento peniano. Eu não sei onde eles tiram isso da cabeça, como é que surgem os fundamentos, né? Eu não sei se a parceira ali é que estão a exigir que é para aumentar. Dizem que dá as picas para dar. Não, mas o melhor, o meu conselho, né? E nós devemos muitas vezes nos conformar. O que é que acontece? Sempre dei um exemplo, né? O importante é funcionar bem, né? Por exemplo, tem um caminhão, nós sabemos que o caminhão é grande, né? Está variado, e tem um turismo que não tem varia. Qual é o carro que vale naquele momento? Sim, porque aqui o importante é a funcionalidade. E uma das questões que tem acontecido, né, é que o indivíduo nasce bem, mas por procurar ajudas erradas, né, e ele procura por atrapalhar o seu organismo. E o meu conselho, não procure estimulantes artificiais. Estimulantes artificiais são aqueles que logo que tomas e começas a dançar, né? Deixa usar esse termo de dançar, né? Eu estava tocando no Maximizer. Este Maximizer pode-se tomar olha, nós quase
nós quase, ou sempre, temos problemas com o maximizer da rotura deste produto. É um produto muito procurado, é muito solicitado. Mesmo nós Mas agora já alguém não toma vendemos. sem recomendação médica, isso não acontece que vamos no hotel buscar Não, parceiros ele já não na tem, marca? ele não tem efeito secundário, porque é Ok. feito com sementes, abóbora, Ok. gergelim, tem algumas plantas, o ginkgo, o ginseng, o tríbulo e a maca peruana. Né? Não são estimulantes bastante agressivos, Ok. né? Porque conforme estamos a ver os episódios, né? Preparou já aí a princesa, e a princesa por questões S ou Y. Não aparece. A mota se calhar não aparece, ou o dinheiro de passagem desaparece, né? E depois encontra um indivíduo agitado. Mas o que se tem aqui, na maioria das causas, apesar de que tem outras causas, é para pacientes que são hipertensos. Ok. E recomendo, um apelo que dou aos colegas, seria bom o paciente a pedir ao domicílio não ir para lá. Não ir para lá. Porque é difícil transportar a nossa clínica para a casa do paciente. É mais fácil o paciente vir à nossa clínica onde tem os meios disponíveis. Né? Porque os nossos produtos, provocam a vasoconstrição. Né? Se for hipertenso, né? Ao tomar, na sua maioria dos estimulantes, então a tensão sobe mais. Então tem que ser avaliado o estado geral do paciente. Né? Porque nem todo paciente deve tomar um determinado Certo. produto. Tem que ser avaliado. E para além dos estimulantes artificiais, que são perigosos, posso assim classificar, né? Porque o medicamento vai te salvar, mas pode te prejudicar. Bom, doutor, no plástico tem aí uma embalagem assim fechada, verde. Sim? Também é composição. E o quê? É moringa, se calhar? Não, esta aqui é a mucuna. A mucuna preta. Esse é o gergelim, as sementes. Ok. Sim, são sementes que nós produzimos alguns sucos que nós auxiliamos. Sim. Aqui é a famosa erva doce ou cadoce doce. É um produto também bastante procurado. É para quê? Olha, para os homens, acredito que para os homens que visitaram o Centro Emanuel, os casamentos estão confortáveis, né? E nós temos um apelo, para quem não visitou, seria melhor visitar. Então, porque primeiro passamos por desintoxicação. Né? Porque muitas vezes, olha, os produtos naturais já não estão a funcionar. Não estão a funcionar porque não está a seguir como deveria ser. Primeiro, o indivíduo, o paciente, o ouvinte tem que ser desintoxicado. Segundo, tem que ser hidratado. Porque nós hoje, para cruzar com uma fruta, com uma folha, se calhar tem que ser por obrigação, né? Porque tem muita toxina que está ali. E depois, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, muitas das vezes não tem um complemento. Né? Após isso, após esta avaliação, né, vamos ver se o paciente está infeccionado. Né? Vamos ver se o paciente está com problema de estresse. Vamos ver se a próstata está inflamada. Então, esse diagnóstico nos ajuda a ter um bom prognóstico. Vamos chegar na verdadeira causa da doença do paciente. E ali não teremos dificuldade em orientar o que é necessário. Doutor, já apareceu na clínica uma mulher também com essas situações? Doutor, receitou esses medicamentos? Para a mulher é frigidez. Ok. Né? Ela é fria. Então o homem, apelo aos nossos companheiros, né? Se a mulher é fria, não ameaça, não bate, não fala no divórcio, né? Está ligado a algumas patologias. Mas como é que funciona a mulher fria? Como é que a mulher fica? Ela fica como se estivesse a viver com o irmão. Acho que o termo é esse, né? Mas que E normalmente não se tocam, ou então não reage na cama. Normalmente quando casamos, né? Apesar do casamento ter outras vertentes, mas a principal vertente é o sexo. Ok. Né? Não é a comida ou a roupa? Não, mas ele já comia, né? O objetivo principal será que é este? Bom, na minha opinião, eu não sei eu aqui penso que é os a componentes. roupa, a comida. Então, Não, mas o indivíduo pode lavar sozinho. pode lavar sozinho. E mesmo a nossa mana também, até elas têm mais facilidade de lavar.
Companheiro Calil, eu não sei qual é a opinião. O outro problema maior, nós consideramos o sexo como tabu. Quando estamos a falar de sexo, parece que estamos a falar que é de pecado, estamos a falar de um mal. É verdade. E isto nos rodeia, então é algo que devemos falar com transparência, conforme uma dor de cabeça, um paludismo. Também devemos falar. Enquanto não conversam com os filhos com relação a isto, ao sexo. Agora, não sei se é falta de matéria ou não querem que o filho entenda. Mesmo, complexo. Nós quando, jornalista, né? Nós quando queremos alguma coisa, né? Se nós não conseguimos a bem, podemos conseguir a mal. Posso assim afirmar, né? Se o filho não é lhe dado a devida instrução do que ele pretende, ele aprende na rua. E na rua poderá aprender, né, de forma errada. Nós estamos a ver muitos desequilíbrios nos casamentos por causa da masturbação. Né? Porque nossos filhos não são instruídos, né, em relação à masturbação. Normalmente a testosterona, e já houve muito desgaste em relação à testosterona, por isso é que nós temos esse suplemento chamado testosterona. Também é aconselhável que todo casal deveria usar. Tem que ser o casal? Não, o homem deveria usar a testosterona. Né? Deveria usar. A masturbação traz muitas consequências. Né? Uma das consequências principais, amanhã, quando tiver a parceira, ela já não consegue ter uma atividade normal, né? Por causa de esfregar, né? Porque a masturbação ela tem mesmo esfregar, né? Até ele ficar resolvido. Infelizmente, né? O pênis tem uma pele mais sensível, né? Que só seria mesmo, foi preparado apenas, né, para ser penetrado lá no canal vaginal. E nós quando arranjamos umas formas, né, que não são adequadas, e normalmente quem quer se masturbar às vezes está aflito, ele não quer saber se aí tem óleo de travão, se aí tem massa consistente, bom, se ele pegar num sabonete, vamos dizer, pai, pelo menos ainda conseguiu relacionar bem. Mas normalmente ele pega substâncias inapropriadas e muitas das vezes é uma das causas principais que atrapalha o casamento. A outra questão, esse tema é bastante, né, porque tem causas, né? Tem causa dos dois lados, né? E casamentos tardios. A doutora Oscar não está dizendo que todo mundo deve casar o mais rapidamente possível, né? Que normalmente eu sou profissional, né? A jornalista está cá. Então ela vai ter mais adequação com o tempo, né? Imaginemos que ela casa lá com os 35 anos, né? Já vai tarde. Sim, já vai muito tarde, porque o seu organismo começa a ser preparado dos 12 aos 15 anos. Né? Disse vai tarde a 35, mas para quem fazer filho nesta altura, nesta idade, não terá muitos problemas lá no futuro. E tem uma questão, né? Há quem às vezes casa tarde, mas já casou cedo. Casa tarde? Tipo, ele não vive com alguém, mas já tem uma vida sexual normal. Né? E há quem poderá praticar de forma errada, da própria masturbação que estamos a dizer. E essa questão não se refere apenas em homem, as mulheres também. Né? Então nós fomos feitos ser para viver a dois. Né? E às vezes nós quando queremos viver a sós, às vezes buscamos mecanismos não muito apropriados. Então isso aqui tem muitas questões e nós atrapalhamos o casamento, às vezes adquirimos alguns problemas, né, que não deveriam ser adquiridos, né, porque procuramos meios inadequados. Né. Então as causas são várias, né, mas dentre elas vamos falar, por causa do nosso tempo, né, vamos falar, já falamos da varicocele, falamos das infecções, né, também vamos falar de problemas hormonais. Problema hormonais, quero tocar num assunto que nós já tínhamos levado aqui, né? A predominância estrogênica. O estrogênio, ele que faz com que o sistema reprodutor trabalhe bem, né? Na mulher. Mas infelizmente, mas também pode ter uma predominância na testosterona. O que é que acontece? Os plásticos que nós usamos, né? Antigamente a padaria tinha
tinha sacos próprios, mas hoje compramos lá, desde quando o saco está muito quente, né? Depois, né? O pão está muito quente quando vai se juntar ao saco. Estamos a ver nos óbitos, né? As papas são colocadas lá nos plásticos, mesmo às vezes para as mamães que não estão bem, digo, posso usar esse termo, espero que não me leve, que não estão bem informadas, né? Porque os pratos plásticos não deveriam ser servidos pratos quentes, seriam apenas pratos frios. Assim como os copos plásticos não devem ser servidos, né, alimentos quentes. Tem substâncias tóxicas. Isso é para quem tem condições. Por exemplo, nas Mas para mim, comunidades, na minha opinião, né, quem tem condições é aquele... Como é que vamos dizer? Porque depois, quando aparecer a doença, né, a condição vai aparecer e com sofrimento. Né? Que nós podemos comparar os preços, né, de um esmalte e de um plástico. Se calhar não há muita diferença em relação ao tratamento que poderá se fazer. Porque para além dos gastos, né, do tratamento, podemos ter a relevância do próprio sofrimento do organismo. Porque é o corpo que vai sofrer. E nós às vezes nos esquecemos que o nosso corpo é só uma vez que ele desgastar, e ali depois vem a viagem, né? E nós às vezes só nos preocupamos quando estamos quase a viajar, porque já fomos diagnosticados com um problema crônico, né? Pode ser uma hepatite, pode ser as cardiopatias, né? Pode ser problemas renais, que hoje é muito vulgar, né? Vemos aí as hemodiálises. Então são questões simples, né? Que com esses suplementos, né, seriam prevenidos. Doutor, eu queria fazer uma questão com relação àquelas mulheres que dizem: eu engravido sempre, né? Já fiz 3 abortos, mas vou ao hospital e o diagnóstico é: o esperma do meu marido é fraco. Não, Então, o aborto, ela está a acusar o marido. O aborto não tem nada a ver com o espermatozoide fraco. Não tem. Normalmente, após a fecundação, né, logo o feto cresce no útero. O útero é a casa do bebê. Né? E essas infecções, né, quando o útero tiver infecções, né, então esse feto não vai crescer, porque ele tem que crescer até o termo, que são 9 meses, e ser expelido de forma natural. E quando ele fica uma semana, 1 mês, 3 meses, 4, né, é expelido quando não chega aquele tempo, que nós chamamos de aborto. Ali tem um problema. Esse tema é bastante relevante. Também estaremos a selecionar, porque nós servimos os nossos utentes. Então, o aborto não tem nada a ver com... E com relação à coceira, o esperma fraco pode dar coceira a uma mulher? A flora vaginal normalmente é das causas principais da coceira vaginal. Né? Normalmente a vagina, o canal vaginal, alberga fungos. Né? Infelizmente, se houver uma multiplicação exagerada desses fungos, que pode ser provocado por uso excessivo dos antibióticos, né? Porque hoje os antibióticos quase viraram moda, quase todo mundo quer tomar antibiótico, ser receitado por médico. Quer dizer, foi receitado antibiótico, ele acha que voltou a ter aquela infecção, ele vai lá na banca ou vai à farmácia. Né? Então aquele excesso pode destruir essa flora. Né? O estresse também pode alterar a constituição da flora vaginal. Né? Algumas bactérias que são depositadas, né, pelo parceiro, caso tenha uma infecção, né, também pode. Então, as causas da coceira vaginal são várias. Mesmo, por exemplo, os modexes. Não, né? Naquela altura, doutora, desculpa, Sim. é naquela altura, a mulher só sente coceira naquela altura que o homem ejacular. Depois de ejacular, ela não tem, normalmente não sente coceira. É só na altura em que o homem ejacular, ela vai sentindo aquela coceira. Sim. Pode acontecer. Mas o problema não é do espermatozoide, ou em casos raros pode ser do espermatozoide. Mas normalmente ela vai sentir essa coceira por causa da debilidade do seu organismo. Nossa companheiro consegue me entender, né? Porque se o organismo dela for sensível, é ali onde poderá aparecer
essas características, né? Essas sintomatologias. E um grande alerta, quando estás com uma sintomatologia, ao contrário, deverás ficar alegre. Né? Está com febre, está com dor de cabeça, está com coceira, né? Tem uma outra, está com tosse, tem uma outra sintomatologia, deves se alegrar. Deve se alegrar por quê? Porque o seu organismo, né, foi ativado de que tem um invasor. E dali começa o tratamento. E para aquelas doenças que são assintomáticas, por isso é que elas, quando se manifestam, é logo no último caso. Digamos assim, infelizmente. E nós, como não estamos muito... Eu posso usar um termo, né? Tipo, vivemos por acaso, né? Porque nós teríamos um programa para a saúde. Né? Deveríamos... No dia tal, terei uma consulta, né, com o profissional X, Y, né, mesmo sem ter uma sintomatologia. Nós somos motivados apenas, né, quando temos uma sintomatologia. Por exemplo, a naturopatia, né, nós somos médicos naturais, nós até estamos focados mais para a prevenção. Né, e o normal seria, tenho que tomar suplementos para amanhã não cair doente. Bom, doutor, dá aqui um lembrete, por favor. O espermatozoide fraco causa próstata ou vice-versa? A prostatite, que é a inflamação da próstata, a causa principal é a hiperplasia prostática benigna. Né? Nós aqui trouxemos aqui o chá. Esse chá é muito bom, né, para quem está nos 40 anos. Eu diria lá nos 50 ou nos 60, mas eu gosto já de 40 anos. Porque é ali nos 40 anos onde os hormônios diminuem a sua funcionalidade. Né? Logo dos 12 anos aos 15 anos, né, para nós homens, começa o próprio processo da espermatogênese, né, que é a produção dos espermas. E logo na mulher vem a primeira menstruação, que é a menarca. Porque a mulher, nós estamos mais atentos com as nossas mamás, né? Aos 40 anos cessa a menstruação. Mas dá algumas chances. Não, o normal é dos 40 aos 53. A menopausa até que vir nesse período. Se vir antes é precoce, se vir depois é retardada. Não significa que nós homens estamos isentos. Né? Também aos 40 anos, né? Também o funcionamento androgênico também vai haver um desequilíbrio. Dificilmente nós notar um jovem que está com problema de impotência sexual e ejaculação precoce, ou vai falar de espermatozoide fraco. É mais para aqueles, se calhar, que não têm bons costumes. E outros, posso até dizer por ilusão, comparou, se calhar, com um amigo. E também, se calhar, procurou uma parceira que não o ajudou. Conforme nós vimos ultimamente um paciente que veio a chorar no consultório, né, porque a parceira disse que é pequeno. E é ali onde nós aconselhamos que o tamanho não é documento. Então... onde o doutor disse que algumas pessoas procuram para poder dar a pica, mas tem o máximo... Não, mas olha, bom, eu não investiguei ainda que tipo de pica, mas não aconselharia. Porque olha, Deus nos ama tanto que tudo que nos deu é bom. Porque nós, às vezes, quando inventamos, reinventamos, né? É dali onde procuramos os prejuízos. Porque se, olha, nós já recebemos nós aqui damos muitas histórias, né? Nós cruzamos com muitos pacientes e já recebemos uma fratura peniana. O ato sexual é bom, é saudável e tem que ser correspondido. Né? Acredito que, segundo ele, usou uma posição inadequada e que fraturou o pênis. Então nós temos que usar... Tem fratura? Sim, ele é flexível, mas quando está ereto, ele fica assim. Ele fraturou, nós recebemos. São casos raros. Então estamos a dizer que tudo que existe tem medições. E tudo quanto é excesso. Eu não sei que posição usou e não queria mais investigar, né? Mas acredito que passou dos limites. Né? Tudo tem medições. Atenção, a glicemia, tudo tem medições. E nós, quando até ao comer, né? Tua quantidade é essa, depois amanhã come um prato muito grande. Né? Por exemplo,
na estrada está recomendado para andar 80, você quer andar 200. Quer dizer, disso depois, mesmo que a consequência não for naquele dia, né? Mas quando a tendência é sempre exceder, amanhã pode ter consequência. Conforme a Manatina disse, né? 3 vezes, 5 vezes numa noite, eu não sei, até pelo menos queria consultar este paciente para saber o que é que o motivou, né? Porque ali ele está a exceder, amanhã vem a consequência. Apesar de que a parceira estar alegre às vezes, mas também não creio que a parceira deve estar alegre 5 vezes. 5 vezes, 3, 7. Mas tudo tem que ser com um profissional e nós estamos aqui para ajudar. Então, N e N problemas acontecem na nossa sociedade. Nós No caso daqueles homens que têm 2 mulheres também, isso não coloca, não leva à provocação do esperma fraco, a enfraquecer? Olha, a abóbora é uma substância chamada curcubitacina, né? E ela é boa, né, para proteger a próstata e pode equilibrar também os testículos. Porque aqui o que se refere, bom, não estou a dizer que os homens devem ter 2 mulheres, né? Não sei. Porque aqui cada resposta... Cada um. Cada um com sua responsabilidade. Aqui o que se refere é o indivíduo ter saúde, né? Porque o indivíduo pode praticar todos os dias. Se ele tiver saúde, não há problema. Ele pode praticar uma vez por semana. Se ele não tiver saúde, é prejudicial. Porque aquilo que se refere é ter saúde, né? E quando se tem saúde, somos ricos. Sempre afirmei que o rico é aquele que tem saúde. Mas nós recomendamos, né, que devem procurar os profissionais de saúde, especialmente o Centro de Medicina Natural Emanuel, né? Nós temos muitos serviços lá e aqueles que têm nos ajudado, eles sabem, não procurem clínicas lógicas, né? Porque hoje quase todo mundo é médico lá na internet. Então procuram clínicas físicas, procuram um profissional para poder o ajudar da melhor forma possível. Porque aqui às vezes, em vez de ajudar, né, pode prejudicar. Conforme nós estamos a cruzar com as informações, né? Por exemplo, alguém foi lá na pensão, já não voltou. Alguém foi ali, não voltou. É muito triste. Então, os estimulantes artificiais, mais uma vez, devem ser evitados. Quais são? Aqueles que logo ao tomar o efeito aparece na hora. Os estimulantes naturais são aqueles que os seus efeitos só quando estiveres com a parceira. Podes agora usar, né? Porque nós usamos como... Nós temos lá o suco zero, né? Que é um suco muito aderido. Mas o suco zero nós recomendamos para aqueles que já são nossos pacientes, que já tiveram um mecanismo de desintoxicação. Para quem vem agora, primeiro tem que passar numa triagem para o suco zero ser auxiliado com outros suplementos. Tudo isso num processo de 1 mês? Sim, porque o tratamento vai se fazendo, né? Porque nós temos, por exemplo, pacientes que estão doentes há bastante tempo, mas ele quer apenas ficar melhor naquele único período. Ele chegou na clínica às 8 horas, ele quer até 10, 9 horas e já está bom. E nós vimos processo de formação. Alguém para ser técnico básico, né, leva tempo. Para ser técnico médio leva tempo. Para ser um licenciado leva tempo. Então, por que para a saúde também não pode obedecer alguns parâmetros, né? E atenção, e nós notamos muito, né, em clínicas privadas, né, assim como fomos nós, né? O paciente, ele tem dinheiro, acha que tem dinheiro, posso usar esse termo, e ele pensa que o dinheiro é que vai lhe promover a saúde. O dinheiro é apenas um veículo para lhe trazer saúde. Né? Ele usa o seu dinheiro para fazer a consulta, para comprar os suplementos. Mas se ele fazer a consulta, guardar os suplementos debaixo da cama, ele não ficará melhor. Assim como nós vamos nos matricular num colégio, né, para buscar conhecimento, se eu pagar sempre propinas e não participar em aulas, vou gastar o meu dinheiro, mas serei sempre conforme entrei, conforme saí. Então, os pacientes devem ser humildes, né? E nós já recebemos pacientes, quando ele chega na clínica, ele é que virou médico. Ele é que diz, eu quero isso, quero aquilo, e depois fica complicado como o outro te ajudar.
Bom, doutora, já estamos mesmo aqui a terminar. Eu queria saber para o tratamento de. Queria que os ouvintes se informassem melhor para o tratamento do esperma fraco. Quais são novamente os elementos que devem tomar? Tenho mais O tratamento, dica, o tratamento maximiza. para espermatozoide fraco, né? Depende do diagnóstico, Ok. né? Porque normalmente é provocado por infecções, normalmente é provocado por stress, normalmente é provocado por uma alimentação debilitada, né? Onde não tem vitaminas, os aminoácidos e os minerais, né? O tratamento é vasto e esse tratamento só daremos resposta depois do diagnóstico. Mas a verdade é, nós temos sementes, temos aqui a mucuna, temos aqui a erva doce, né? Temos aqui os maximizers, os ginseng, temos aqui grandes componentes, né? E temos ainda aqui o canguru, né? Conforme ele vai saltando. Então, o exemplo dele é mesmo. Então, se começar a tomar este, quer dizer que o teu espermatozoide também começa a saltar, vai ganhar mais força, mais energia. Então, nós não vamos conseguir falar tudo do que o Centro Emanuel faz, né? A não ser marcar uma visita, marcar uma consulta. Boa, doutora. Os contactos e recomendações. A recomendação é pela prevenção, Certo. principalmente para quem está na idade dos 40 anos. Né? É ali onde nós homens a testosterona baixa, e nós já dissemos que temos aqui a testosterona. É ali onde as mamás, a progesterona e o estrogênio também baixa. Para amanhã não ter uma menopausa com muita dificuldade, né? Para amanhã não ter um casamento com muita dificuldade. Então vai fazendo as consultas de rotina. Não estou a dizer que os que não têm 40 anos não deveriam vir, né? Porque também tem algumas outras questões, né? Por causa da nossa alimentação que hoje é deficiente, né? Por exemplo, eu vou comer o tomate, mas tem que saber como é que esse tomate foi produzido. Porque não adianta só dizer que vou comer isso, tem que saber o que aquele alimento comeu para o nosso organismo estar mais fortalecido. Nós estamos localizados nas imediações do Hospital Geral de Benguela. Antes da casa mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Né? Há um paciente que diz: doutor, está falando da casa mortuária? Eu já não venho ali. Nós dissemos: não. Nós estamos a tratar os pacientes para não chegarem tão cedo lá. Apesar de que todo mundo vai chegar. Mas o que se requer é não chegar tão cedo à casa mortuária. Antes da casa mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de basquete e uma lanchonete de madeira. Nós estamos frente a frente. Centro de Medicina Natural Emanuel. Temos o 923 39 49 80. 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. 957 04 41 61. E o nosso lema: estamos para vos servir, por isso existimos. Bom. Quem tem saúde é aquele que é rico. Então esse é o nosso lema. E todos nós devemos promover para uma saúde, né, para termos uma vida saudável, né, para o país crescer. Porque quando não temos uma vida saudável, o país não cresce. Né, não cresce e todos saímos a perder. E para os hospitais, iriam pelo menos os idosos, né, e para as mamães com a maternidade ou as crianças. Agora ver assim um jovem já acarretado de problemas crônicos é muito triste. Seus abraços, doutora. Igualmente. E para os ouvintes que nos acompanharam. Ok, muito obrigada. Então foi essa a conversa com o Dr. Oscar Chacamba, ou seja, o espaço... O naturopata do povo, é o nome que me atribuíram. Aqui eu não sabia, o naturopata O naturopata Dr. do Oscar povo. Chacamba, que esteve aqui no seu espaço. Então nós voltamos o próximo sábado, se Deus quiser. Dr. Oscar Chacamba, muito obrigada. E até o Igualmente. próximo sábado. Obrigado, igualmente.